Começando agora sim, Rabiscos. Estou com uma bancada ilustríssima hoje com a Jéssica Balbino, minha queridíssima amiga, e com o grande Pedro Gabriel, que finalmente está aqui com a gente. Tudo bom, Pedro? E aí, Tadeu, tudo bem? Beleza. Oi, Jéssica. Olá, bem-vindo. Uma honra, uma alegria ter você aqui no nosso podcast. Muito bom, finalmente você aqui. Eu desde o comecinho lá do Rabiscos eu falei que, que eu queria participar em algum momento do podcast de vocês, né? Que agora eu tô também viciado em podcast. Nossa, então... é muito bom, né, cara? Eu também tô nessa, viu? Se vocês tiverem alguma indicação de tratamento, eu já tô aceitando, porque eu sou uma pessoa que agora eu só escuto podcast, eu não faço outra coisa da minha vida. Então, eu acho que eu tô precisando me tratar já. Cheguei nesse ponto. Pedro, mas já te adianto que você vai participar outras vezes, então já fica aqui o convite aberto ao público aí geral. Eu descobri uma coisa bizarra, na verdade. Teve um leitor, o Renan, um ouvinte. Nossa, eu falo de livro o tempo todo. O Renan Arja mandou uma mensagem falando que Olá é um plágio. De quem? De uma drag queen. Da RuPaul Drag Race, que ela apresenta o reality show de drag kings. Ela começa hello. Tadeu, de certo eu acho que ele tem a gente pode falar que a RuPaul também pegou do tufão da Avenida Brasil, que era oi. É verdade. Tinha até aquela musiquinha oi. Tinha, verdade. Nossa, gente, eu não sei se for agora. Que conversa maluca é essa? Vamos apresentar o nosso convidado, né? Que a gente isso aqui é cultura pop. É cultura pop, é outro nível. É, Avenida Brasil, exatamente. O Pedro tá tomando chopp lá também. Porque no carnaval do ano dessa novela, eu me fantasiei de tufão. Olha só. Gente, mande fotos. Antes de eu apresentar o convidado, eu quero falar que essa conversa tá muito estranha. Porque tá plagiando drag queen aqui, eu acho que isso revela algum tipo de desejo, alguma coisa, enfim. Mas eu já vou aproveitar e mandar um beijo pra Cíntia, que ama o RuPaul, vive insistindo pra eu assistir, mas eu não Eu acho que a RuPaul tá plagiando o Rabiscos. Pode ser que sim. E tenho sérias dúvidas. Aí o outro me fala que se fantasia de tufão, quer dizer, de corno, desculpa. No carnaval, eu não podia perder a piada, né? Talvez eu tenha perdido um amigo. Mas vamos apresentar o nosso convidado. Nosso queridíssimo convidado. O Pedro Gabriel. Muita gente não sabe, mas ele também se chama Antônio. E eu sou uma pessoa que eu sempre coloco o nome dele numa ordem contrária nos contratos e nos releases e nas coisas, mas ele é o famoso Eu Me Chamo Antônio da internet. E você sabe que Eu Me Chamo Antônio, o Pedro, compositor, que também é letrista, tem a música que fala Eu Me Chamo Antônio. Tadeu não canta. E eu fico ouvindo, toda vez que eu leio Eu Me Chamo Antônio, vem a melodia na minha cabeça. Eu amo a música, então por favor, não estrague. Tem certeza que você quer que eu não cante? Essa música, na verdade, a letra dela tá toda no meu livro mais recente, quer dizer, de 2016, que é o último o mais recente publicado da trilogia Eu Me Chamo Antônio, né, dos Guardanapos. Então, ilustre poesia, né? A letra tá toda no começo do livro. As primeiras, acho que 30 páginas estão... Eu adoro. É a abertura, né? Ficou muito bonita. Cara, muito bonita a música. Letra, eu sou apaixonado nessa música. Eu também. Eu ouvi ela pela primeira vez aqui no Flipópolis. Eu também. O Pedro que me falou. Você lembra, Pedro, quando eu te entrevistei lá no hotel? Claro, pô. Lá você que me falou e eu fui atrás da banda lá e passei a ouvir. Foi animal. Aliás, a gente tem que mandar um beijo pra Renata. Você me deu o seu livro, né? O Sebastião e Clara, é verdade. Trocamos um livro lá. O Pedro escreveu meu nome, todo eu acho super chique. Eu vou mandar um beijo pra Renata, da Intrínseca, porque a gente traz todos os autores dela aqui. Verdade. Então, Renata, continue nos mandando autores bons, que a gente tem trazido eles aqui no podcast. Obrigada e um beijão. A gente vai começar... Renata Rodrigues. Conheci ela o dia que eu conheci o Pedro também. Ano passado, 1 ano já, Pedro. Nossa, 2 anos. 2 anos? Não? 2 anos? Porra, velho, 2 anos. Caralho, muito tempo. Cara, passa muito rápido. Voa demais. A gente tem uma reclamação, Jéssica. Uma reclamação? Uma reclamação de um ouvinte. Nossa. Eu vou ler a reclamação, quero que o Pedro comente também. Você mandou a seguinte mensagem. Olá, Tadeu. Acompanho o podcast toda semana. Toda terça-noite de volta para casa fico ouvindo vocês. Parabéns. O conteúdo é ótimo e esclarecedor. Mas fiquei um pouco chateado com uma crítica feita em um dos episódios do livro de contos do Rubem Fonseca, Carne Crua, reduzindo a obra que é excelente pelo mau gosto da capa.
O Rubem Fonseca é um dos maiores escritores desse país e talvez devessem falar dele mais vezes. Sei que vocês influenciam pessoas a ler. Muita gente lê o livro indicado por vocês. Rubem merece mesmo um tratamento mais adequado, ganhador de 2 jabutis, prêmio Machado de Assis, prêmio da ABL, etc. É só um desabafo de um fã do Rubem Fonseca. Beijos na Jéssica também. Parabéns. Marcelo Q. Ficou bravo, Marcelo Q. Eu acho justo a gente falar disso, porque eu acho que foi no começo, no segundo ou terceiro episódio, que a gente comentou da capa do Carne Crua. Sim, eu lembro disso. Mas eu acho que a gente falou mesmo exclusivamente da capa, né? E na verdade a gente falou, eu não li o livro, né? E eu comentei que achei aquilo de mau gosto, inclusive pelo momento que a gente vive e tudo mais, né? Eu acho que a gente tá num país que lidera muito ranking de feminicídio, né? E aí você botar uma mulher na capa, como foi colocado, é super vendável do ponto de vista do marketing. Acho que eu falei isso. Você falou até que no começo achou genial, né? E aí depois, exatamente. Mas eu não li o livro, não tenho nada contra o autor, porém eu acho que foi de mau gosto. E aí não sei, a crítica não se estende só a ele, mas a toda a equipe da editora. Eu acho que não é a capa em si, porque realmente o Rubem Fonseca, eu li o Seminarista, o Caso Morel, são livros muito bons. A gente não falou do Rubem Fonseca aqui mesmo, que ele é um puta escritor. Desculpa aí o nosso ouvinte, o Marcelo, porém, enfim, a gente não gostei por isso, e aí isso já me tira o tesão de ler o livro, de conhecer, enfim. O que você acha, Pedro? O seu comentário? Então, eu não... Seu comentário sincero. Ele não sabe nem o que a gente tá falando, né? A gente joga ele na fogueira, né? Eu não tô lembrando, assim, visualizando essa capa aqui na minha cabeça, mas eu acho que é um direito de todo mundo de achar se gostou, não a capa, né? Então... É uma capa com uma mulher, né? É uma capa... Pelo que a Jéssica falou. Mas assim... Pode falar. Fala. Não, eu queria só situar também, tem gente que tá ouvindo e aí não entende do que a gente tá falando, tipo, nesse episódio. Exato. Mas a capa do livro é a capa que mostra a cabeça de uma mulher envolta num plástico filme, e o livro chama Carne Crua. Então, eu acho complicado, né? A gente comentou sobre isso. Eu falei que num primeiro momento eu gostei bastante, mas no segundo momento eu achei de extremo mau gosto. E aí, enfim, né? Dá margem para várias interpretações. A editora é a Nova Fronteira, inclusive uma editora que eu gosto bastante, mas eu achei genial do ponto de vista do marketing. Eu pegaria esse livro na prateleira, mas ele causa um tremendo mal-estar. Essa capa depois no Google. Eu super entendo também, mas eu também não li esse livro, mas eu acho que realmente é uma capa que deve chocar, porque o conteúdo deve ser na linguagem dele, assim, visceral talvez também, né? Não sei também, mas eu sou suspeito, que eu gosto muito, eu compro muito livro por causa da capa, ou então por causa do título, né? E quanto mais poético é o título, mais eu quero comprar, mesmo não conhecendo o autor ou a autora, assim, mas nesse caso não tem nem como opinar com uma opinião mais, sei lá, técnica, ou porque eu não li realmente o livro. Você gosta do Rubem Fonseca, Pedro? Você conhece a obra dele? Sua relação com... Eu conheço a obra, mas assim, nunca mergulhei a fundo. Você é publicitário também, né, Pedro? Quê? Você é publicitário também, não? Eu sou. Ah, tá. Então depois a gente vai querer ouvir sua opinião sobre isso, porque... Sua opinião publicitária. Sua opinião publicitária sobre isso. Porque eu posso falar que eu sou publicitário, porque... assim, eu não trabalho mais como... Quer dizer, nunca cheguei a trabalhar de fato como publicitário, me formei em publicidade, mas, assim, capa, assim, quando é muito chocante, assim, eu acho que com certeza tem um interesse comercial por trás, de chamar atenção numa livraria e tudo mais, mas, assim, pessoalmente não é capa muito agressiva, assim, não é uma coisa que me atraia muito, não. Agora falando nisso, eu dei um Google aqui até para rever a capa enquanto a gente conversava, e aí eu esbarrei numa outra capa do Rubem Fonseca, que é uma camisa de força, e aí chama Histórias Curtas. E aí, assim, a gente tá falando do Rubem Fonseca e não do Pedro, mas tudo bem, gente, desculpa, mas é uma outra capa que é bem forte, e aí também pode trazer uma outra discussão, que é sobre a luta antimanicomial. Mas eu acho legal, eu acho legal essa discussão. Eu gosto, por exemplo, o Marcelo Q aqui, que eu não sei quem é, mas fiquei muito feliz que ele comentou. Então eu acho legal levantar essa discussão, né? O que você ia falar, Pedro? Eu vi a capa agora, abri aqui também no Google. Ela está embrulhada como se fosse uma carne crua, pronta para ser vendida e consumida e tudo. Isso. Mas eu acho que assim, a gente pode também ter uma visão
positiva dessa capa é que ela vai abrir vários debates assim, sobre como a mulher é tratada pela sociedade, como ela é vista, assim, como até uma mercadoria de consumo. Você fala um tom crítico da capa, assim, talvez? Uma pessoa sufocando, assim, que é a mulher sufocando no meio dessa sociedade. Não sei, tem vários caminhos possíveis, assim, uma fotografia realmente que impacta, assim, agora vendo assim, parece um cartaz, assim, Sim, não, e tem o livro também, ele era vendido numa bandeja, então ele era colocado numa bandeja dessas de isopor, e aí isso traz também uma outra, né, já joga para um outro campo, que é genial, sim, do ponto de vista do marketing. Ela era colocada numa bandeja de isopor mesmo, como se fosse frios, né? Como se fosse uma carne, de fato, um pedaço de bife. E aí, sim, mas eu concordo, abre essa discussão, e que eu acho que é uma discussão importante, mas então, Marcelo, queria dizer que é uma opinião também pessoal, eu achei legal, eu achei legal ele participar, ele falar, eu acho legal discutir isso. Mande mais as suas opiniões, isso. A gente tem que causar quem quiser também esse debate, né? E é ótimo quando o ouvinte tem uma posição contrária, assim, que gosta do programa, mas que tem seus pontos críticos. É importante. Sim, porque coloca, né? Se todo mundo achar fofo, aí todo mundo não gostar também, né? Tem algum problema. A vida não é só um filhote de panda, né? Não dá pra ser sempre, ainda mais em tempos atuais, né? Exatamente. Mas vamos voltar para o nosso foco. Vamos voltar para a nossa sessão que estou lendo. Vamos começar com o Pedro hoje, vai? Vamos. Pedro, o que está na sua prateleira hoje, você está lendo? Na sua prateleira não, nas suas mãos, né? Não está na sua prateleira. Então, eu tenho um quarto aqui no meu apartamento que são 3 andares, 3 andares é ótimo. 3 estantes de livro, né? É um triplex de livro. Nossa, eu ia achar muito rico. Eu ia falar, você mora no apartamento do Lula. É o triplex do Antônio aqui. O triplex ali no Guarujá. Gente, será que tem isso no Lula? É o triplex de Moema aqui, o triplex de Moema. Achei burguês, mas vamos lá. Eu vou falar assim, uns livros que eu li... acho que do finalzinho de dezembro pra cá. Inclusive, beleza. Foi por causa de vocês, aliás. Que é o da Aline Bay, né? O filme do Pássaro Morto. Muito bom. Nossa, a Aline... Eu assisti a entrevista que vocês fizeram com ela aí no podcast e, adorei. E eu lembrei que eu tinha anotado o nome, né? O Peso do Pássaro Morto. Que você falou de título poético, né? Super poético esse título, então, né? Demais, esse livro é fenomenal. Eu li em, 4 horas, eu acho, não consegui parar, largar. E ela escreve de uma forma sublime, assim, e vai quebrando as frases, assim. É como se fosse um poema, um romance poema, assim. É fantástico, é contemporânea, é Brasil, é uma mulher escrevendo. Então, eu fiquei muito tempo sem ler, mas aí não é uma escolha minha. Eu estava lendo muita coisa de autores, né? E tem tanta coisa boa sendo produzida por mulheres que eu acho que esse ano eu vou tentar botar 80% do meu conteúdo ser de escritoras contemporâneas. Que eu li uma também, que é outra sugestão que eu daria aqui, é Ana Paula Lima, né? Assim na Terra como Embaixo da Terra. Não sei se vocês conhecem a Ana Paula Lima. Ela tem 3 ou 4 livros publicados, assim, e ela relata a condição humana. A gente lê de uma forma muito... É Ana Paula Maia, só corrigindo, desculpa, mas é Ana Paula Maia. Ana Paula Maia, nossa, me confundi aqui. Ana Paula Maia, com certeza. Ana Paula Maia. O livro dela que eu li ano passado foi Assim na Terra como Embaixo da Terra, e ela revela assim, o lado mais primitivo do ser humano, assim, que beira... Eu não vou falar que beira o lado animal, porque o animal acho que ele tem muito mais respeito pelo outro do que o ser humano, mas é nosso lado mais primitivo, assim. Ela escreve de uma forma brilhante, assim, que é concisa, assim, ele é muito prazeroso de ler. Você vê um filme, assim, podia ser um seriado, assim, facilmente. Ela é roteirista também. Ela lançou um livro agora, final do ano passado, ou meio do ano passado, que é Enterre Seus Mortos, pela Companhia das Letras também, né? Ela ganhou o prêmio São Paulo de Literatura, o mesmo que a Aline Bay ganhou. Bem a pena. E eu ainda não li, confesso, porém eu também não conheço. Muito elogiada. Eu tô com um livro pra ler, que a Companhia das Letras mandou, o novo, e quero muito, assim, tá super na minha lista. Pelo amor de Deus, vocês têm que ler. E do que é a história desse Assim na Terra como Embaixo da Terra? É como se fosse um presídio numa terra isolada, assim, meio faroeste, que acontece no Brasil. Ela não localiza direito onde é. Uhum. É um presídio que vai ser desativado e acho que sobram 8 ou 10 detentos. E o dono do presídio, que se acha um ditador, o dono deles, e começa
a explorar de outras formas cada um desses detentos. E ele fala que vocês vão sair aqui mortos e tudo, e ele tem um fascínio de caçar javalis também, então a capa é um javali, uma ilustração de um javali, assim, linda a capa. Legal. E isso é a tentativa de... Acho que a luta é pela sobrevivência, assim, dentro de um território isolado da sociedade, é como se essas pessoas fossem realmente esquecidas pela sociedade. E é um pouco isso, talvez seja uma metáfora para falar um pouco da condição dos apenados aqui no sistema carcerário do Brasil. Legal, cara. Então fiquei curioso. Cara, é muito Sim, bacana. quero muito bacana. ler, tá na minha lista. Era uma escritora jovem, né? E é uma então, lista que só aumenta, mas eu quero, assim, é uma meta para o primeiro semestre desse ano. Um que eu li também agora, eu terminei de ler agora, foi o Homens Imprudentemente Poéticos, né, do Walter Ugumãe. Ele é genial também, gosto muito. E eu recebi um presente agora de um autor que ganhou o prêmio, acho que Biblioteca Paraná, que é o Raimundo Neto. Ele mandou o título é lindo, Todo Esse Amor que Inventamos para Nós. Nossa, lindo mesmo. Eu gostei são contos, né? E eu gostei que o personagem, assim, que aparece muitas vezes nesses contos é um personagem totalmente à margem, assim, aos olhos da sociedade, que é a travesti, né? Uhum. Então é difícil você ver uma literatura que tenha também como personagem principal geralmente é pejorativo, não sei, né? Geralmente exatamente. Descamba para um lado estranho. Não é um livro assim, claro que ele conta que a vida de uma travesti nunca é fácil, infelizmente, na sociedade. Ela é sempre colocada à margem da margem da margem da margem, mas ele conta de uma forma forte, claro, mas que infelizmente ainda é a realidade da maioria das travestis. Assim, mas legal, boas dicas, né? Tadeu tem uma travesti, né? Eu tive essa preocupação até. Quando eu escrevi uma personagem de travesti, a Roberta, eu pensei muito nisso, assim, eu quero uma pessoa absolutamente normal, sem nenhum trejeito, sem nenhuma afetação, sem nada que transformasse ela numa figura cômica, numa figura depravada por ser travesti, enfim, eu tive essa preocupação na época, assim. Gostei muito das dicas. E você, Tadeu, o que você tá lendo? Bom. Nossa, eu tô lendo um livro que eu tô apaixonado, é do Javier Cercas, se chama A Velocidade da Luz. Que livro foda, assim. Alguém já comentou desse livro aqui no podcast? Acho que não. Como é que é? A Velocidade da Luz? Do Javier Cercas. A Velocidade da Luz. É um narrador, assim, sem nome, ele é espanhol, ele é um aspirante a escritor, e ele tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos para dar aula de língua espanhola mesmo. E quando ele vai, ele conhece um cara estranhíssimo, assim, misterioso, que ninguém gosta dele, que chama Rudinei. Ele usa tapa-olho, arrasta a perna, assim, um cara bizarro. E ele faz amizade e 2 vezes por semana eles se encontram no bar. E esse Rodinei, ele, tipo, fala tudo de literatura, assim. É uma amizade, mas é uma amizade, não é íntima a fundo. Eu tô na metade pra frente um pouco, quase na reta final. E eu tô encantado. Eu comecei a ler ele ontem e já tô querendo ir pra casa terminar. A gente vai encerrar o podcast, viu, gente? Que o Tadeu quer ler. E você, Jéssica, o que você tá lendo atualmente? Eu tô lendo O Crime do Cais do Valongo, que é da Eliana Alves Cruz. É uma autora, ela mora no Rio e é uma história policial, se passa no Brasil colonial, e o Cais do Valongo é uma região onde foi encontrada muita ossada desse período, né, escravocrata do Brasil e tudo mais, e aí acontece um crime ali que choca o pessoal daquela região naquele momento, envolvendo um senhor que tinha pessoas escravizadas, e aí a história vai se desenrolando. Eu não vou contar mais para não dar spoiler, mas é um super romance, é uma voz muito interessante, a da Eliana. Eu ainda não tinha lido, eu pedi os livros para a editora, que é a editora Malê, recebi, tô lendo, tô gostando muito, quero conhecer mais. Ela tem um outro livro, é brasileira, carioca, ela é brasileira, né? Ela tem um outro livro que é o Água de Barrela, e quero muito ler. É uma autora negra, então ainda seguindo essa proposta de ler mulheres e mulheres negras, enfim, mulheres de todos os jeitos. Tô gostando muito. Eu comecei a ler também o que você me emprestou, A Gorda, da Isabela. Tá. Eu comecei a ler
lendo simultaneamente, eu esqueci ele no carro, então eu não consegui pegar ele pra finalizar, bem, mas eu você tô tá gostando. perdoado, E porque- eu gostei do jeito que ela começa o livro, depois, até a metade também, que ela fala muito do governo português, aquele dilema com a mãe, o jeito que ela trata isso é bem legal. Sim, eu gosto muito, porque eu acho que a literatura dela tem muita qualidade, a escrita dela tem muita qualidade. É a mesma Fala coisa do que Passos Coelho, a gente comentou da Gisele Mirabai, que tipo, cada frase tá ali Parece e tem um pensada, né? porquê de estar ali. Eu gosto muito da forma como ela divide o também. livro, então assim, é por cômodos, né? Então parece que o corpo dela é uma casa. Ela tem uma playlist sonora ali, que eu acho lindo, assim, uma epígrafe sonora. E aí são músicas lindas, dá até pra ouvir no Spotify aquela obra também. que emerge, né? Nossa, Sim. falando em ouvir no Spotify, me mandaram, cara. A gente fica falando da Silvia Plath aqui sempre. Tem no Spotify vários poemas dela declamando, cara. Olha! Achei tão bonito. Muito que legal. Manda depois, muito queremos legal. todos. Nossa, Matilde vale a pena. Campilho, faz isso, declame mais. Se a Matilde Campilho fizer isso, vai dar over access no Spotify. No Spotify. Mas você sabe que o Certeza. livro do Pedro mesmo, Ilustre Poesia, quando o Pedro me deu até, eu fui ler. O Pedro comentou comigo na época que dava para ler as poesias isoladas ou dava para fazer uma linha traçada só. E foi o que eu fiz, assim. Exato. Eu sentei e fui lendo o livro, né? E a vantagem do Pedro o dom que você tem, né, Pedro? Trabalhar você ilustra a palavra e ilustra também os sentimentos, a forma, né? Eu acho isso muito legal. E eu acredito que você foi um dos pioneiros, assim, que começou a entrar na internet com essa imagem poética. Não chega a ser aquela poesia imagética antiga que tinha na década de 70, na década de 80, tem até o Hugo Pontes aqui de né? Costa, a Sim. concreta. Mas eu acho que o Pedro deu um sentimentalismo para aquilo, não saiu um pouco do abstrato, um pouco do inatingível e passou a ser normal. Se a gente for um pouquinho antes, assim, década de 50, final da década de 50, a poesia é concreta, mas acho que ela tem um lado muito... eu acho que eu concordo com você fala que tem esse lado um pouco mais... não sensível, né, porque é muito relativo isso, mas de trazer um pouco mais de delicadeza, talvez, nesse sentido, assim. Eu não isso. sei não sei se o meu primeiro livro, ele é mais... ele foi um pioneiro, assim, ele foi um pioneiro no sentido, acho que foi um dos primeiros que entrou disputando na lista da Veja, dos mais vendidos, né? Eu acho, porque todo lugar que você ia tinha seu livro. Todo lugar, toda biboca tinha, cara. Tinha, a distribuição foi incrível, assim, a comunicação dele foi muito bem trabalhada pela editora Intrínseca. Foi. E, o momento do Brasil também era muito bom economicamente, talvez. Que Então, ano que foi o primeiro? Foi 2013, novembro de 2013, né? Tava tudo aquecido, então, né? Tava tudo aquecido, então tudo foi uma conjuntura para que acabou dando certo. Mas, assim, eu fiquei muito feliz porque, assim, era um autor, até então, totalmente desconhecido, assim, no mercado editorial, ficando publicado por uma grande editora, né, que é a Intrínseca, e conseguindo ficar quase um ano, assim, na lista dos mais vendidos, como livro... Foi incrível assim, mesmo. Com a foto de guardanapo e tudo. Então, isso eu acho que abriu os olhos de outros autores da minha geração e bem mais novos também. E abriu também, principalmente, eu acho que os olhos das editoras que passaram a enxergar também o conteúdo produzido nas redes sociais como algo que poderia ter algum valor, além do comercial, mas também um valor poético, literário, assim, porque a gente acha que tudo que sai da internet é uma literatura menor, é uma arte menor, né? Sendo que eu não concordo muito com isso, que eu acho que, da mesma forma que numa livraria tem coisa boa e tem coisa ruim, na internet também vai ter coisa boa e coisa ruim. E o que é bom e o que é ruim, cada um vai definir o que é bom para ele ou para ela, sabe? Então, assim, eu cansei de receber mensagens assim, de uma galera que começou porque eu vi que teu livro uma vez numa livraria, eu criei coragem para criar meu blog. Tem um avião passando atrás do Pedro. Tem um avião passando. Nossa, não consegui ouvir, porque eu sou muito Não, agora passou. Agora ele pousou, então tá segurança aqui. Então tá bom. O Pedro mora perto do aeroporto, pro ouvinte saber. É importante, Tá, mas e aí, Pedro, mas assim, né, só um parênteses rapidinho antes de continuar. Eu me chamo Antônio, o que eu quero fazer é um gancho aí, pelo que você está falando, que saiu da internet, ou dialogou internet e vida real, se é que a internet não é vida real, né? Fica aqui o questionamento. Eu acho legal, assim,
quando a gente fala de poesia concreta, você falou até da década de 50, o boom depois na década de 80, com os jornais, com os zines, é legal, mas eu acho que ela atinge talvez um público um pouquinho mais de academia, um público que gosta de ler. O seu livro, o que eu acho bonito no seu livro é que às vezes um não leitor, uma pessoa que não está habituada a ler poesia, ele vai pegar seu livro, vai abrir e vai se emocionar. Eu acho que isso é um talento incrível. Eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade com aquela arte que ninguém entende. Eu gosto da arte que todo mundo entende, que ela tá lá e tá tocando, entendeu? Eu acho que você consegue isso, sim. Que bonito você falar isso. É muito bom ouvir isso, porque eu acho que é importante também a gente falar que é exatamente isso que eu procuro. Obviamente não é uma coisa pensada, mas assim, a minha forma de brincar ou de compor as palavras, ela parte de um ponto muito simples, assim, que qualquer pessoa, em qualquer condição social, econômica e até de qualquer faixa etária, consegue entender pelo menos um dos sentidos que eu quero passar. E aí, em função da vivência, da bagagem, da vida e tudo mais, ela vai conseguindo acrescentar outros sentidos naquele guardanapo aparentemente simples, assim. E isso eu faço questão, assim, eu acho muito bom ser pop, sabe? Você conseguir transitar em vários ambientes, assim, tanto tem algum... Eu falei com os alunos do mestrado de letras em Juiz de Fora, que tinham dissertações sobre semiótica, sobre poesia digital e tudo, falando sobre o meu trabalho. Então, ele tem claro que ainda tem um peso muito grande, um preconceito acadêmico, digamos assim, mas assim, o que eu fico mais feliz é saber que uma criança, um jovem agora, um adolescente de 13, 14 anos, falou assim: Pedro, eu tinha medo de poesia, mas quando eu vi que um guardanapo ou aquela frase mais, sei lá, carismática, eu vi que, a poesia também pode ser isso. A poesia não necessariamente é uma coisa... É ótimo, com todo respeito, né? Sempre... a poesia é inútil, né? É inútil, como diz o Levinsky. Porque, assim, eu acho importante você entender o que é um soneto, as possibilidades a contagem de rima, de sílaba, a forma de fazer rimas e tudo. Isso é muito importante, mas às vezes você não se identifica com aquilo, ou aquilo não fala nada para você. Não tem por que você se obrigar a gostar de um determinado... sei lá, caminho da poesia, né? Eu costumo dizer que, para mim, a poesia é como se fosse uma árvore gigantesca e cada ramificação dessa árvore fosse uma forma de fazer poesia. Então, o poema é uma forma de poesia, a fotografia é uma forma de poesia, um diálogo com uma pessoa que você admira é uma forma de poesia também. Então, você vai se encontrar, assim. Eu mesmo, assim, quando era criança, assim... eu tinha muito medo assim, de poesia, porque achava que era uma coisa muito voltada para... Tinha que ser um adulto de cabelo grisalho, que já tivesse morrido, e tinha que ter palavras complicadas que ninguém entendesse, como se fosse uma coisa que quisesse afastar o leitor no lugar de aproximá-lo, sabe, da palavra. Eu acho que a minha forma de fazer poesia, que para muitas pessoas não vai ser poesia, mas eu considero poesia porque eu acho que ela tem uma brincadeira sonora, tem uma brincadeira gráfica e tem um sentido e um sentimento ali muito forte, assim, e eu não faço nenhum guardanapo à toa, então nesse sentido eu tenho muito respeito pelo aquilo que eu faço e muito respeito pelos leitores que me acompanham, porque eu sei que quanto mais, sei lá, seguidores você tem, mais responsabilidade você tem com o teu público, seja ele na internet, seja ele numa noite de autógrafos, assim. Então nesses últimos 5 anos, assim, que eu recebo de carinho, assim, do pessoal que me acompanha, já valeu a pena ter feito o primeiro guardanapo lá em 2012, 2011. Legal. Eu queria só dizer, Pedro, que você ressignificou muita coisa, né? Primeiro da figura do cara triste no bar, escrevendo poesia no guardanapo, né? Passando por essa coisa da internet, levando a poesia num patamar que o Brasil já tinha desacostumado, que é figurar entre os livros de mais vendidos, e aí isso permanece não mais com os seus livros, mas com autores que estão lançando agora, né? Então a gente pensa aí em 5, 6 anos depois, e aí os autores lançando essa coisa do trocadilho, a coisa de ser um instapoet antes mesmo, né, do termo existir, pegar, você já vem lá do Facebook, essa coisa de não ter um rosto, né, você demorou muito para se mostrar, pra gente ver a sua cara, saber que era o Pedro Gabriel ali por trás dos guardanapos, e acho que você ressignificou isso, e isso é muito bonito, assim. Então,
eu queria deixar aqui o meu mais sincero foda-se pra quem acha que não é poesia, né? Eu acho que essas pessoas são muito chatas. Menor, eu acho que, sabe, elas perdem um tempo muito grande tentando desqualificar uma coisa que de repente não tocou elas ou tocou tanto que elas se sentiram tão incomodadas a ponto de precisar querer desqualificar. Então, assim, sejam tristes pra lá, né? Deixa quem quer fazer a arte fazer. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Depois eu quero... Tá bom, depois eu quero... Depois a gente volta e você comenta. Mas eu queria saber se você deixou de ser tão tímido, porque você era muito tímido. E eu acho que você deixou um pouco. Não, eu no comecinho, assim, não sei se era timidez, mas eu sempre fui muito recolhido, assim. Depois eu, claro, com as entrevistas que eu dei, com os encontros, com os leitores e tudo, eu fui quebrando um pouquinho, mas assim, não é um lugar confortável eu ter que, sei lá, apresentar alguma coisa ou uma filmagem, assim, não é uma coisa que eu me sinta 100%, sei lá, bem, assim. Mas eu aprendi a sair do meu quarto, porque o que me deu muita força são os leitores, assim, nas sessões de autógrafo, que às vezes estavam muito mais tímidos do que eu. Então, não ia ter um diálogo de silêncio, né? A pessoa com vergonha de pedir autógrafo, com vergonha de pedir uma foto. Então, eu acho que a timidez da pessoa na fila acabou quebrando a minha timidez para poder, sei lá, interagir melhor, claro. E assim, eu acho que eu sou bem menos calado do que eu era em 2012, com certeza. E até isso, analisando o lado mais, sei lá, como terapia, a escrita como terapia, eu acho que cada guardanapo ajudou um pouco a quebrar esses silêncios, assim. Então, eu acho que se não fosse o personagem, sei lá, esse alter ego que eu coloquei no personagem Antônio, talvez eu não teria essa coragem de escrever aquilo que eu tenho feito com o universo do Eu Me Chamo Antônio. Então, sim, eu concordo com você, assim, estou bem menos tímido, mas ainda não é uma situação 100%, sei lá, que eu me sinta 100% à vontade em algumas, principalmente quando é vídeo, sabe? Vídeo é uma coisa que ainda me dá um bloqueio. Entendi. Você queria comentar? Pode comentar da minha fala toda, então. Primeiro, obrigado. Assim, tô rindo tratado, depois eu quero uma cópia da gravação pra poder fazer muito. Não, mas depois você fala isso de mim também. Tem muita gente que desqualifica, né? Mas às vezes desqualifica sem conhecer direito qual o trabalho, sabe? E coloca tudo no mesmo bolo, assim. Então, isso que eu acho ruim. Eu não acho ruim uma pessoa que critique, ache ruim porque acha ruim mesmo e tudo. Tanto que eu recebi uma crítica... Amador Ribeiro Neto, ele é doutor em letras também, e ele pegou pesado com o meu primeiro livro, mas assim, eu agradeci a crítica porque ele dedicou um tempo ali lendo e fez uma crítica baseada naquilo que ele acredita, e tá tudo bem, assim. O que não dá é uma pessoa que não sabe, que só porque veio da internet, não, aquele guardanapo, sabe, sem saber o que é aquele guardanapo, começa a criticar. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho assim, as pessoas podem ou não gostar, tá tudo bem, só que você não precisa ficar gastando o teu tempo pra criticar. Deixa quem gosta, sabe? Eu acho assim, que você conseguiu fazer o que muita gente que tá no cânone não conseguiu, que é fazer os jovens lerem. Eu já fui, sei lá, 3, 4 mesas com você e eu vi o quanto de jovem que vai de adolescente, que adolescente não lê, adolescente não larga o celular pra nada, e aí eles leem poesia, e eles vão em eventos de poesia e eles fazem poesia. Então, você conseguiu que, sei lá, o Ministério da Educação não conseguiu Mas eu acho que isso que a Jéssica falou é muito importante, de fazer o pessoal ler, porque a minha crítica, eu com a Jéssica, a gente já conversou aqui no podcast várias vezes, é justamente aquelas pessoas que querem escrever e não querem ler, querem distância dos livros, mas querem ser escritores. E o ponto crucial o ponto dolorido, né? E eu acho que é bem isso. A pessoa começou a ler poesia por culpa sua, né? Declare-se culpado. Ótimo, porque daí ela pode partir também para um poeta tranquilo de natureza, Manuel de Barros, pode começar um poeta, mas não precisa ler os clássicos, os antigos, né? Os arcaicos. Sim, eu acho que também, quando nas minhas páginas nas redes sociais, volta e meia eu falo dos poetas consagradíssimos no Brasil que eu gosto de ler e também acaba inspirando os meus seguidores.
Drummond, Leminski, Manuel de Barros, Mário Quintana. Aliás, eu queria falar sobre o Paulo Leminski, que foi muito importante essa reedição, quer dizer, toda a poesia que saiu em 2012. É incrível, né? Com aquela capa laranja com bigode. Nossa, eu amo. Porque ele foi, acho que não sei se foi um pouquinho, acho que um ano antes de publicar o meu primeiro livro, mas ele me deu uma esperança, assim, de, opa, também é possível também ter esse alcance comercial com um alcance de conteúdo interessante, com poesia curta, com verso curta. No caso dele, ele tem muito mais coisa voltada para o haikai, ele tem também, não é um verso totalmente livre, mas eu vi, opa, existe uma possibilidade ali. E foi até um fato interessante que, né, nessa época, os livros mais vendidos eram 50 tons de cinza, eu acho. E aí teve uma crítica que saiu assim, um ponto de laranja no meio de 50 tons de cinza, porque o Paulo Leminski saiu, acho que foi o terceiro ou segundo mais vendido naquele ano. Isso acabou motivando, acho que toda uma geração de pessoas que depois publicaram. Opa, a poesia também tem lugar no lado comercial. Meu desejo é que todo mundo que lança um livro de poesia consiga ter um alcance popular, um alcance comercial, porque o poeta ele pode ganhar dinheiro com o que ele faz, assim, com qualquer outro trabalhador, assim. Não tem assim, porque a gente sempre associa o que vende menos é melhor, sabe? E isso a gente tem que parar um pouco. Eu também sabe? acho que isso é muito válido. A gente falou no episódio com o Pedro Tostes aqui muito sobre isso. Eu ouvi também. O Pedro sai, você viu que bacana, né? Ele imprime os livros, imprime as zines, sai de rua, sai de porta em porta e vai vender. Sim. E é isso, a poesia também é visceral, né? Eu acho que exatamente, a gente não pode colocar num patamar que elitiza tudo e distancia, né? O Pedro, eu falei até acho que no episódio passado, no retrasado, do Caio Fernando Abreu, que eu li Ovelhas Negras que é um monte de conto que o Caio Fernando Abreu não iria publicar, estava nas gavetas, coisas que ele jogou ruim em algum momento. Tem guardanapos que você escreve e fala, não, isso não ficou bom. A sua autocrítica, como funciona? Você fala, isso não ficou bom, vou guardar, vou jogar fora. Como que é isso de você? Muito bom, assim, olha, muito bom, todos os meus guardanapos, assim, para quem está ouvindo e ainda não conhece o meu trabalho, assim, todos os meus guardanapos, assim, até estão aqui no meu quarto, são mais de 2.000 que eu tenho, que eles foram desenhados num bar lá no Rio de Janeiro, no mesmo bar, né? E aí agora eu estou morando em São Paulo tem 2 anos, então meu ritmo de produção diminuiu muito. Mas naquela época, assim, cada vez que eu criava um guardanapo, eu publicava na hora, assim, eu estava no bar, tirava uma foto com o meu celular de baixíssima resolução no comecinho e já publicava, assim. Eu não tinha muito esse pudor, essa curadoria, digamos assim. É claro que depois para o livro, eu fui selecionando aqueles que representavam muito mais o meu momento no ano de saída de publicação do livro, assim. Mas, assim, tem alguns que... Eu acho que a minha linguagem ela é muito tipo de balcão de bar, né? É um desenho que parece um rascunho, é uma letra que é quase bêbada, assim, que você não consegue ler assim, de primeira de vez em quando. Então, ela tem essa... Eu acho que a graça dela é que ela pode ser uma coisa que parece inacabada, sabe? Então... eu não tive nunca essa preocupação de ter que ter uma coisa certinha para publicar. Então, eu acho que todos os guardanapos que eu já criei, eu acho que eu já publiquei de alguma forma, ou em algum livro, ou nas redes sociais, assim. Legal. Eu não sei se eu tenho alguma coisa inédita guardada. E todos que você faz já é uma obra pronta? Você falou, não, gostei dessa poesia, agora eu vou passar para o guardanapo, ou não? Não, geralmente quando eu gosto muito de andar pelo bairro ouvindo música, ou então quando eu estou lendo o livro, eu gosto de anotar palavras que me saltam aos olhos. Assim. Então, palavras que são muito diferentes ou palavras que eu vejo que tem um desdobramento para brincar. E aí eu anoto num caderninho de bolso que sempre anda comigo. E em algum momento eu paro ali no bar assim, e escrevo um verso, ou eu trabalho uma ideia. E enquanto eu estou fazendo, outras ideias vão surgindo. Aí eu vou anotando e fazendo. Tem dias que eu saio com 8, 10 guardanapos, né? E às vezes eu saio sem nenhum, claro. Mas o meu processo ele é bem... Nesse caso, o guardanapo ele não é tão planejado. Assim, é uma coisa muito... quando acontece, vai, assim. Mas é claro que eu tenho um banco de palavras, de frases que eu gosto, assim, num caderninho de bolso. Assim, isso é meu material de trabalho. É um caderno de bolso, uma caneta preta e um celular com internet de preferência.
Ô Pedro, e para além dos guardanapos, dessa criação que é mais visual, eu sei que você tem um blog, né, onde você publica alguns textos que são mais em prosa, mas você está preparando algum trabalho? Você tem alguma coisa por vir aí com alguma linguagem diferente, não? Sim, eu tenho... assim, para mim 2018 foi um ano muito, por culpa minha, assim, eu fui muito ausente de produção, assim, eu fiz muita coisa para mim, assim, de leitura, de pensar um pouco na vida, mas assim, de criar alguma coisa nova, realmente eu não sei, eu fiquei num momento assim meio um pouco distante da criação, muito menos do que eu gostaria de ter feito, assim. Então esse ano eu coloquei já algumas coisas que eu quero realizar, então esse ano vai ser um ano muito, que eu espero, muito bonito, pelo menos do ponto de vista de produção, não da situação do país, claro. Mas assim, tá eu tô complicado. Tá complicado demais, assim. Ainda mais para quem gosta de arte, de cultura, nem conta com alguma ajuda do governo. Mas e a gente tem essas discussões e às vezes a gente é taxado, né? A gente que está envolvido com a arte, a gente é muito taxado nesse momento político, né? De como se a gente fosse aproveitador ou que fosse já acabou outro a lado. mamata, gente? Não. Pois eu queria dizer que esse podcast assim, aqui eu pago com meu dinheiro, tá? Dinheiro extra que recebo da Lei Rouanet. Então, eu nunca fui atrás de um projeto para me inscrever na Lei Rouanet. Só que a galera não sabe nem 1% do que é a importância da Lei Rouanet para o país, assim, porque a pessoa associa tudo global fazendo. Que bom que tem a global fazendo, mas também tem um cara... mas assim, a gente acaba recebendo esse dinheiro por tabela, né? Eu também não tenho nenhum projeto, mas se eu presto um serviço para um evento, para um festival, para um artista, que acaba recebendo, tudo gira disso. O Itaú Cultural subsidia projetos... Feira literária que dependem disso. Sim... Eu acho muito raso e colocar no poder pessoas que não estão ligadas com cultura, acham cultura uma coisa secundária, um ministério a ser fechado, uma porta a ser trancada, muito triste, cara. Toda a sociedade que menospreza o artista ou desvaloriza qualquer manifestação de arte, é uma sociedade muito triste, assim. É uma sociedade que realmente eu acho que anda para trás, assim. Eu acho também, é uma sociedade, podemos falar até de doente mesmo, porque a vida, a cultura faz parte da locomotiva de tudo, né? Então eu fico muito chateado quando eu vejo amigos meus falando, cara, eu escrevo, eu trabalho com isso também, eu vendo meus livros, eu sei que não existe uma pessoa durante um dia que não consuma arte de alguma forma. Seja ouvindo música na rádio. Porque o cara que faz a música que toca no rádio é o quê? É um funcionário público? Não. É um robô, né? Não é, cara. Exatamente. Mas o Pedro não terminou de responder. O que você está programando? A gente devaneou aqui. A gente viajou aqui. Então, eu tenho dois projetos assim, que são mais maduros assim, na minha cabeça esse ano. Um que é, assim, eu tenho um contrato com a Intrínseco para mais um livro, né? Então, só que eu queria que fosse um livro com uma narrativa transmídia, né? Que hoje que eu queria assim, não ficar só no livro físico, assim, eu queria também me comunicar em outras plataformas com conteúdo diferente dentro de um mesmo universo. Então, por exemplo, desde que eu me mudei para São Paulo, eu peguei alguns guardanapos e comecei a desdobrar eles em música, né? E aí, no meio dessas composições, eu encontrei uma linha narrativa. Então, tenho, 12 músicas que estão inspiradas em guardanapos, que se encaixam, né, entre elas e contam uma história. Então, eu quero intercalar essas músicas com alguns contos do personagem Antônio dentro de uma cidade, encontrando pessoas. E aí, nessas páginas que eu chamei de páginas sonoras, a pessoa pode clicar com QR Code, com o celular, e ouvir a música inspirada nesse guardanapo. Incrível. Então, eu quero que tenha por isso que eu falo de narrativa transmídia, que eu quero que ela tenha a história, o romance gráfico, né, que algumas páginas vão ser ilustradas, o conto tradicional, né, que é escrita no papel, e a possibilidade de ouvir a narrativa também, mas não como um audiolivro ou uma narração do Cid Moreira lendo a Bíblia, sabe? Uma coisa que tem nada contra, assim, mas não é o estilo que eu quero para o meu trabalho. Então, eu achei uma forma de encaixar essas músicas dentro da narrativa, e aí a pessoa, o Antônio está perto de um lago, dialogando com alguém que ele encontra. Se a pessoa quiser ouvir um áudio, ela vai ouvir um barulho de mar, vai se sentir dentro do ambiente, sabe? Vai ser a gente chama de som
360, eu acho que você capta todo o ambiente da cena, né? Então é como se fosse um conto sonoro, digamos assim, uma narrativa sonora. E aí eu estou vendo assim agora como viabilizar isso com a editora, mas nessa primeira conversa com eles, eles gostaram muito da ideia. Eu acho que ela vai combinar um pouco com esse momento que a gente está vivendo no mercado literário, mercado de livros, assim, então editorial um pouco confuso, com as duas grandes livrarias e lojas fechando, né? Que não sei se fechando, mas pediram recuperação judicial, né? Que é a Saraiva e a Cultura. Uhum. Então, aqui as duas juntas representam 40% do mercado, então fica um pouco complicado para quem depende desses pontos de venda de venda para vender os livros e tudo. Enfim, vamos ver o que vai dar, mas eu acho que esse é um caminho que eu quero encerrar esse ciclo do Me Chama Antônio, por enquanto, com esse livro mais completo, assim, com uma experiência mais completa. E aí depois eu quero mostrar outras coisas que eu faço, livros infantis e tudo mais. E o que deve sair também agora esse ano são, que eu chamei de micronarrativas sonoras, que são músicas de 1 minuto de duração para o Instagram. Então eu tenho que contar uma história em 1 minuto, assim. Eu e um amigo meu, a gente está estruturando esse projeto, o Lucas. Então, sei lá, eu pego um verso, às vezes pode ser até de um guardanapo, ambiento dentro de 1 minuto, assim, mais ou menos uma história, e para colocar no Instagram. Que legal, cara. Nossa, que ideia incrível. Claro, aí, junto com isso, vai ter uma pequena animação em movimento, né? Para sair um pouco do estático. Eu acho que esse ano eu quero sair do estático, partir para o sonoro, partir para o movimento das animações e tudo mais, assim. Então, e claro, eu queria muito, assim, mas aí depende, aí talvez com Lei Rouanet eu consiga, né? Uma exposição dos guardanapos originais, sabe? Eu tenho 2.000 guardanapos aqui em casa, muita gente tem curiosidade de saber como é que eles são feitos e tudo, então eu queria poder fazer uma exposição itinerante, assim, em várias cidades, levar esses guardanapos originais, assim. Legal, nossa, que bacana, eu já tô super curioso, eu acho que vai dar super certo. Só uma dúvida, você já fez alguma vez alguma intervenção de fazer ao vivo os guardanapos, alguma coisa assim, não? Não, eu sempre faço os guardanapos ali, eu fazia muito perto no balcão do bar ali, então algumas pessoas viam e ficavam curiosas, mas uma intervenção assim programada eu nunca fiz. Ah, sim, beleza. Tá aí a ideia, tá aí lançada a ideia. Tá aí lançada essa ideia pro universo ou pra alguém te fazer esse convite, fica essa dica aí. Jéssica, chegou aquele momento de a vida piora a arte. Sempre. Ou não? Quero saber o que vocês reservaram dessa vez. Vamos lá, olha. Uma descrição aí do repórter João do Rio, que foi citado aí no Magalhães Júnior, achei super legal. Não, uma notícia bizarra pelo Magalhães Júnior no livro A Vida Turbulenta, do José Patrocínio. O José Patrocínio, o grande abolicionista José Patrocínio, e o poeta Olavo Bilac. Sabe por que eles foram precursores? Sabe por que eles foram responsáveis pela primeira vez no Brasil? O primeiro acidente de carro no Brasil. Gente, como assim? Sim. Tinha que ser poeta, tinha que ser jornalista. Mas sabe que o Olavo Bilac, ele fez muito também texto publicitário também. Ele era é verdade, fazia mesmo. Mas o cara no livro fala ainda, né, o Magalhães que cita, ele fala que o Bilac se gabava de ter sido o precursor dos acidentes de automóvel no Brasil, quando aprendia a dirigir com patrocínio. Você leu sobre isso, cara? Eu achei incrível. Eu li sobre isso. Eu acho que era o único carro que tinha, tipo, só tinham 2 carros da cidade. Isso! Ele fala até que o carro foi motivo de escandalosa tensão, assim. Gente de guarda-chuva debaixo do braço parava, como se tivesse visto um bicho em Marte, assim, um aparelho de morte imediata, e andava a incríveis 3 a 4 km por hora. E o acidente foi nessa velocidade. Foi. Não, é inacreditável. Numa rua que só tinha os 2 carros, eles conseguiram bater, né? Uma coisa inacreditável. Foi, bateram na árvore. Por sorte, não teve nenhuma vítima. Eu acredito que se tivesse alguma vítima com 4 km por hora, não seria motivo não. Se eu andar, às vezes eu corro mais depressa, sei lá, né? Então tá tudo bem. Quando você acha que poesia e literatura não tem nada a ver com carro, tá aí, ó, provando. E tem até uma notícia incrível, quando eu tava lendo essa matéria aqui, o Graciliano Ramos, grande Graciliano de Vidas Secas, trabalhou na prefeitura de uma cidade uma vez também, cuidava do setor da prefeitura, e ele multou o próprio pai
E ficou notícia na época também. O Olha, pai gente, dele fez eu alguma cagada no acho- trânsito, assim. Ele foi e multou o próprio pai. Eu Agora eu acho pago que mais pau pro Graciliano Eu Ramos. acho que a pessoa que não tem foro privilegiado, né? Eu acho que a pessoa tá como certa. Eu acho que ela fez o que? Mas Ela sabe fez o que que- todo mundo devia fazer, né? Ao invés desse Falando- nepotismo descarado que a gente vê nesse governo. Então, né? Tá válido, certo. Mas sabe que, entrando nesse assunto de carro, assim, até hoje eu não tenho carteira de motorista, né? Obviamente eu não dirijo, né? Como você é poeta, é bom não É ter, uma hein? benção, é uma benção. É porque eu sou muito né? distraído, assim, eu fico muito prestando atenção nas coisas que muitas vezes inúteis para a maioria, então eu prefiro não ter, então eu prefiro andar de carro, de táxi, de Uber, Mais de ônibus. seguro, assim, né? Meu É, sonho era não precisar dirigir, mas já que eu preciso, Depois então que você estamos começa, aí, fala, né? nossa, já era, né? Mas não queria. Nossa, a Jéssica tirou uma foto minha aqui muito bizarra, mas legal. Acabei de ver no Instagram. Ah, eu Ô, gosto de Pedro, bastidores. o papo voou, cara. Foi muito bom ter você aqui. Quero já deixar convite para você participar. Tendo mais temas aqui, a gente chamar você participar com a gente abertamente, Pô, falar o que quiser. Não me só... A gente avisa. mudou o Um dia de prazer. gravação só pra você poder participar, tá? Então, é sim, verdade, a gente ia gravar ontem. A Jéssica falou: não, Mas Pedro é não porque tem uma pode, razão especial. quarta. Toda quarta-feira à noite eu tenho um jantar com meu sogro e minha sogra. A gente fica esperando então. o convite. A Jéssica pra- falou isso, era pra ser ontem. Ela falou: não, o Pedro não pode, que ele janta com o A sogro e gente com a fica sogra. esperando esse convite para jantar aí O com os encontro- pais da Michelle, que eu já me sinto. Exatamente, o íntima encontro dessa religioso com os família. pais da Michelle. Não, a gente jamais vai entrar nessa briga. É, a gente quer o quê? Entrar no jantar, entrar pra família, né? E é bom também que eu fazer aproveito parte disso pra. aí. Eu aproveito para pegar um pouquinho de uma quentinha pro almoço no dia seguinte. Né? Tá Essa vendo? semana, É isso né? que eu quero. Eu quero ir lá na casa da tua sogra e levar uma marmita que é pra sair já no outro dia com o almoço garantido. Porque afinal de contas, vivemos de arte, né? E a situação não tá muito confortável esse ano. A Lei Rouanet não tava andando. A Lei Rouanet, olha, a quentinha mamata pra gente. acabou, então vamos aí, pelo amor de Deus, sogros, sogras, vamos fazer por mais jantares, né, na casa. Pedro, das obrigado pessoas. mesmo, viu, pela atenção, pelo carinho que você Bom. tem com a gente. Obrigada, Muito Pedro. bacana poder estar falando com Obrigado, você. assim, e sempre que precisarem qualquer outro assunto entrar com vocês, vai ser um prazer. Ah, muito E bom, vamos assim que eu fazer lançar isso. meus novos projetos, eu aviso para vocês, claro. E Show de bola. Por Vai ser favor. bacana. E se por acaso alguém não conhecer, é só digitar Eu Me Chamo Antônio. Tem vários fakes, a gente nem falou dos fakes Tem. hoje, mas é o original, é o Eu Me Chamo Antônio. Sigam, acompanhem, comprem os Vale muito a livros do pena. Pedro. E pessoal que tiver dica, reclamação, o pessoal me manda muito e-mail no meu particular, mas pode mandar no podcast Rabiscos também. Ou direct, a gente tá sempre de olho, né, Jéssica? E Sim, é sim, só. é Mais isso. alguma coisa? Não, é isso. Então tá, Muito boa obrigada. noite. Nos vemos semana que Pedro, vem. beijão. Boa semana aí pra vocês. valeu, beijo. E valeu pra todo mundo. Beijo, Beijo, tchau, tchau. obrigado, gente. Tchau.